Muito bem. Eu vou compartilhar a nossa primeira tela, tá? E aí vocês, por favor, me digam se estão vendo aí no remoto, tá? Estão vendo? Sim, professor. Ok. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Melhorou mais? Sim. Tá ótimo. Muito bem. Nós vamos começar, então, a nossa aula de hoje fazendo uma recuperação no conteúdo das aulas que vocês perderam por causa dos feriados, tá? E a primeira coisa que a gente precisa falar é do segundo condicional, tá? Então, vejam bem, vamos tentar fazer um paralelo dos dois condicionais juntos, ok? Então, o segundo e o terceiro condicionais, eles se referem a uma situação hipotética, tá? É como se você fosse para frente do espelho e fizesse uma especulação, uma conjectura, tá? Então, como isso é a sua imaginação apenas, aquilo que você pensa, tá? Essa conjectura, essa especulação, essa hipótese que você faz, ela é sempre contrária ao que na verdade existe ou existiu, tá? Então ela é sempre oposta à realidade, porque você está apenas imaginando, você está apenas fazendo uma especulação, tá? Então é como se você fosse para frente do espelho e dissesse assim: ah, se fosse assim, tá? Mas na verdade não é assim. Você está apenas imaginando, né? Ah, e se tivesse sido assim? Mas na verdade não foi assim. Então aí nós temos a mesma mensagem, certo? A mesma significação, um momento se referindo a uma situação presente, tá? Vocês têm esse material lá na plataforma, tá? Então é melhor vocês prestarem atenção. Então, o segundo e o terceiro condicionais, eles são semelhantes, tá? Eles expressam a mesma coisa, ou seja, uma especulação, a sua imaginação, uma hipótese que você está fazendo. No caso do segundo condicional, você está fazendo essa hipótese, você está especulando sobre o presente, tá? Embora a estrutura da oração seja no passado, quer dizer, você estrutura a sua sentença usando o passado simples, você está se referindo a uma situação presente. E é exatamente a mesma coisa do português. Então, no português, você diz assim: e se fosse assim? Só que não é assim. Então, você está dizendo, e se fosse? Tá? Você está usando um verbo no passado. Mas a sua referência é uma situação presente. Se eu tivesse um emprego, qual é a verdade? Eu não tenho um emprego. Mas eu estou lá na frente do espelho. Oh, e se eu tivesse um emprego? Se eu namorasse, na verdade, eu não namoro. Se eu tivesse dinheiro, na verdade, eu não tenho dinheiro. Então, o segundo condicional, ele é
esta hipótese, né? Essa especulação, essa sua imaginação sobre algo no presente, sobre uma situação presente. Então você diz assim: se eu tivesse um emprego, qual é a verdade? Eu não tenho um emprego. Então, por exemplo, ó, if I had a job, qual é a verdade? Eu não tenho um emprego. Então você está especulando. Se eu tivesse um emprego, mas eu não tenho, essa é que é a verdade. Qual seria a consequência? Ou o que é que isso poderia trazer? Você diz, I could have money. Então você tem uma condição, tá? Que embora seja estruturada com o verbo no passado, se refere a uma situação presente, tá? Então, if I studied, tá aqui o verbo no passado, olha o ED. I would get good grades. Se eu estudasse, mas qual é a verdade? Eu não estudo. Eu teria boas notas. Qual é a verdade? Eu não tenho boas notas. Então, você escreve a frase no passado, mas a sua referência é presente. Então, você está especulando sobre uma situação no presente. Esse é o segundo condicional, tá? O terceiro condicional, ele é exatamente a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? Que no terceiro condicional, você vai especular sobre o passado, tá? Então, no segundo condicional, a tua hipótese se refere a algo de agora, ao presente. O terceiro condicional, a tua hipótese, se refere a algo do passado. Então, é alguma coisa que você teria feito ou alguma coisa que você não teria feito. Tá? Então, o terceiro condicional, especificamente falando, como você está fazendo uma hipótese, e isso sempre é contrário à verdade, como vocês acabaram de ver aí no exemplo do segundo, no terceiro condicional, é como se você estivesse expressando um arrependimento, tá? Como se você estivesse expressando remorso. Então você diz assim: se eu tivesse estudado, qual é a verdade? Eu não estudei. Aí você vai para frente do espelho e diz: puxa vida, se eu tivesse estudado, se eu tivesse dirigido, tá? Então, você faz uma especulação, você cria uma hipótese que nada mais é do que a tua imaginação, pensando em algo que não é realidade, tá? Por isso a gente diz uma hipótese. O segundo condicional, a hipótese se refere a uma situação do presente. O terceiro condicional se refere a uma situação do passado. Então, vejam bem. Bem, então o que acontece aqui no terceiro condicional? Ó, você tem o if, né, que é aquilo que a gente sempre tem no condicional, certo? Que essa aqui é a conjunção
do condicional, né, o se. Aí você vai escrever o passado perfeito, que vocês devem lembrar que é o verbo had, mais o particípio do verbo principal. E lá na consequência, no resultado, você tem o modal perfeito, que é o modal mais o verbo have mais o particípio. Então, aqui, você está usando a estrutura no passado do passado. Tá? E você está fazendo uma hipótese referente ao passado. Se eu tivesse dirigido melhor, eu teria tido menos multas. Então, eu não dirigi melhor e tive muitas multas. Então, sempre essa hipótese, ela é contrária ao que, na verdade, aconteceu. Por isso, ela é uma hipótese. Então, no caso do terceiro condicional, é como se você estivesse expressando um remorso, um arrependimento. Se eu tivesse parado de fumar, eu teria vivido mais tempo. Então, eu não parei de fumar e morri mais cedo. Então, é exatamente igualzinho ao português. Tá? Então, é um dos poucos casos da língua inglesa em que este paralelo com a língua portuguesa é absolutamente igual. Então, por exemplo, ó, se eu dissesse assim, if I had studied, se eu tivesse estudado. Mas o que aconteceu na verdade? Eu não estudei. Então, eu estou aqui me arrependendo, expressando meu remorso, né? Se eu tivesse estudado, mas eu não estudei. Essa é que é a verdade. I would have passed. Está aqui o modal, would, está aqui o verbo have, e está aqui o particípio do verbo. É o modal perfeito. Então, qual é a verdade? Eu não estudei e não passei. Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Qual é a verdade? Eu não estudei e, portanto, não passei. E me arrependo disso. Então, eu estou expressando esse remorso. Eu estou lá na frente do espelho, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Eu não estudei e não passei. If she had driven more carefully. If she had driven If she had driven more carefully. Se ela tivesse dirigido mais cuidadosamente, tá? Se ela tivesse dirigido mais cuidadosamente. Qual é a verdade? Ela não dirigiu cuidadosamente. Ela foi barbeira. She could have avoided the accident. Ela teria evitado, ela poderia ter evitado o acidente. Qual é a verdade? Ela não dirigiu com cuidado e, portanto, ela não evitou o acidente. Então, ela estava na frente do espelho, né? E o marido está dizendo assim, se ela tivesse dirigido com mais cuidado, ela poderia ter evitado o acidente. Qual é a verdade? Ela não dirigiu com cuidado e não evitou o acidente.
Então, o segundo condicional, ele especula sobre o presente. O terceiro condicional, ele especula sobre o passado. Mas a ideia é a mesma, tá? Ó, if he had bought the gun, se ele tivesse comprado a arma, qual é a verdade? Ele não comprou a arma. Se ele tivesse comprado a arma, he might have killed the man. Ele teria assassinado, matado o homem. Qual é a verdade? Ele não comprou a arma. E, portanto, ele não matou o homem. E aí vocês lembrem, tá? Que o uso do might aqui, ó, se vocês forem lá olhar aquele quadro dos modais, o might é uma probabilidade mínima. Então, como eu estou usando o might aqui, a ideia é de que, mesmo que ele tivesse comprado a arma, a probabilidade dele ter matado o homem seria mínima. É só isso, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, o segundo condicional, você escreve no passado, mas está se referindo ao presente. O terceiro condicional, você escreve no passado perfeito, tá? E no modal perfeito, e, portanto, está se referindo ao passado. A diferença é que, lá no segundo condicional, você está imaginando em cima do presente. E no terceiro condicional, você está expressando um arrependimento, um remorso. Por quê? Porque você teria feito, mas não fez. Então, você se arrepende. Você não teria feito, mas fez. Tá? E aí, se você tivesse feito, tal coisa teria acontecido. Mas você não fez, portanto, aquilo não aconteceu. Então, se meu pai tivesse parado de fumar, ele não teria tido câncer. Nem ele parou de fumar e teve câncer, e morreu de câncer. Então, você expressa remorso, arrependimento. Algo que você deveria ter feito e não fez, tá? Ou algo que você não deveria ter feito, mas fez. Certo? Esse é o terceiro condicional. Alguma pergunta, gente? Vocês aí no remoto? Vocês aqui? Alguma dúvida? Tá claro isso? Então, vejam, nós já trabalhamos lá na plataforma o segundo condicional. Vocês já fizeram, inclusive, uma atividade com o verbo to be, aquela coisa da forma were o tempo inteiro. Agora, vocês têm lá um exercício sobre o terceiro condicional. E nós vamos fazer um exercício agora, tá? Que vocês poderão fazer em dupla, tá? E que vocês vão me entregar ainda agora mesmo. E vocês aí na plataforma, no remoto, vocês podem me mandar ou pelo Zap ou podem postar lá na plataforma junto com a tarefa desta semana, tá? Lembrem que a tarefa desta semana, ela tem pontuação, tá? Então, vocês precisam realizar a tarefa, tá bom? E o que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão escrever 5 frases que mostrem seu remorso sobre coisas feitas, mas que não deveriam ter sido feitas. Ou vice-versa, que não foram feitas, mas que deveriam ter sido feitas.
Então, por exemplo, se você dissesse assim, if I had studied, I would have passed. Então, você não estudou, mas deveria ter estudado. Eu teria passado, você não passou, tá? Mas se tivesse estudado, teria passado. Então, você deveria ter feito e não fez, tá? Ou algo que você não fez, mas deveria ter feito. Certo? Então, vocês vão escrever essas 5 frases, tá? Pode ser em dupla, e vocês vão me entregar ainda agora, tá? Vocês aí no remoto entenderam, gente? Professor, então as 5 frases são na primeira pessoa, correto? Pode ser, ou pode ser na terceira. Você pode se referir ao seu filho, por exemplo. Pode ser fictício também. Tá? Entendeu, Rose? Você pode se referir ao seu filho, ao seu marido, tá? A qualquer outra pessoa. Não precisa ser tudo na primeira pessoa, não. Mas pode ser. Tá certo, professor. Vocês podem fazer aí o trabalho, tá? Eu estou aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, é só fazer. E aí vocês vão postar isso lá na plataforma ou me mandar pelo Zap, tá? Certo? O pessoal que está aqui presencialmente vai me entregar agora. E vocês aí no remoto ou vão me mandar pelo Zap ou vão postar lá junto com a atividade. Tá claro? Certo, professor. Eu vou postar na plataforma junto com o trabalho que já está lá. Ok. E, professor, aí quem postou o trabalho já e como vai ser? Tem como postar esse? Você me manda pelo Zap, Kleber. Tá ok, então. Vou já colocar. Ó, eu vou só interromper aqui, tá? A gravação para a aula não ficar muito pesada, ok? Mas continuamos aqui, tá bom?